Bom, estamos entrando aí, então. Olá, pessoal, boa noite. Sou o Pedro Tourinho, né? O pessoal que está aí acostumado com a Nós Somos Ciência pode estranhar aqui a gente começar a conversa com eu começando a apresentação, então deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Pedro Tourinho, eu sou médico, sou especialista em medicina preventiva e social, sou médico sanitarista, né? E sou professor da Faculdade de Medicina da PUC de Campinas e venho tratando em diversos momentos ao longo das últimas semanas, né, desse tema, que é um tema absolutamente explosivo na discussão sobre diversos aspectos, né, da questão da ciência, da saúde, que tem sido a epidemia provocada pelo SARS-CoV-2, né, que é o nome específico que a gente deu aí para o coronavírus que provoca o Covid-19, que é essa epidemia, essa pandemia, né, que infelizmente está provocando tantos óbitos no mundo inteiro, provocando o colapso de vários sistemas de saúde do planeta. E hoje nós estamos fazendo aí um dia de defesa, eu diria, né, da ciência com a Marcha pela Ciência, a marcha online, né, virtual, e nesse espírito, entendendo que é o momento que a gente precisa defender a boa ciência, defender a ciência e principalmente defender a boa ciência, eu propus, né, para duas figuras que são muito importantes na comunicação, na discussão sobre ciência no nosso país, né, e particularmente aqui em Campinas eu tive uma vivência muito intensa e muito rica junto com o Vitor Mamana, para que a gente pudesse debater e conversar um pouquinho sobre ciência e entender o que está acontecendo e o que nós, vamos dizer, o que precisa ser discutido nesse momento e nessa marcha, né, nessa marcha que acontece em meio à pandemia. Né? Então, para quem conhece, quem está aqui na página do Nós Somos Ciência, já conhece o Wilson Namen, né? O Will é físico, né? Graduado pela USP, e junto com a gente hoje também está o Vitor Mamana, que é doutor em física pela USP também. O Vitor foi diretor-geral do Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, né? E aprendi muita coisa com ele nesse processo também, né, de vivência e compartilhamento ali da experiência da gestão do Vitor no Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer. E aí, pessoal, para a gente, né, a gente sempre, quando começa a live, tem um tempinho aí de aquecimento até as pessoas irem entrando, sendo ativadas as redes das pessoas e tudo mais. Mas acho que o tema que eu queria debater com vocês aqui hoje, e que acho que era o gancho para a gente fazer a conversa, e eu quero já agradecer demais vocês por terem topado entrar, já tem várias pessoas que estão participando aqui, dando boa noite, mas agradecer demais vocês por terem topado fazer esse papo com a gente, de que maneira, né, a ciência pode nos ajudar a enfrentar esse momento, né, e de que maneira a gente precisa tratar a ciência para que ela possa nos ajudar nesse momento, né, qual que é o papel que a ciência tem que cumprir numa situação tão extrema feito essa que nós estamos vivendo, em que o país, na verdade, o planeta, vivencia uma situação vamos dizer, de redução dramática da atividade econômica, né, fechamento de instituições, de fábricas, enfim, de diversos pontos das cadeias produtivas, né, em que a gente está vendo efetivamente esforços nacionais inteiros orientados para o enfrentamento da pandemia, e ainda assim, né, nós estamos vendo que não é uma situação simples, com muita desinformação. Então, uma das coisas que me provocou a fazer essa discussão com vocês aqui hoje, né, foi a questão das polêmicas em torno dos tratamentos da cloroquina, da cloroquina, o ato falho aqui, do COVID, né? E a maneira como houve uma certa adesão a certos tratamentos de forma muito distinta da maneira como a gente, no caso da medicina especificamente, normalmente trata, né, as nossas escolhas terapêuticas e a maneira como a gente efetivamente prescreve tratamentos para as pessoas. Né? Na medicina a gente tem alguns princípios, né? O primeiro princípio é de que a gente primeiro não pode fazer mais mal do que se a gente não estiver fazendo nada. Né? Então, qualquer intervenção que a gente faz na medicina, de tocar o paciente a prescrever alguma coisa para ele ou dar uma orientação qualquer que seja, o primeiro princípio é que, em hipótese alguma, aquilo pode implicar a gente estar fazendo mais mal do que bem para o paciente. E para manter esse princípio, a gente tem que tomar uma série de cuidados, né? Vamos dizer, e ter um rigor muito grande para a gente poder definir, por exemplo, que qualquer intervenção vai de fato fazer primeiro mais bem do que mal, e depois dizer que essa intervenção vai fazer melhor do que
coisa nenhuma também, porque às vezes ela pode fazer mais mal do que coisa nenhuma, e às vezes ela não pode fazer diferença nenhuma em relação a não se fazer nada, né? E é por isso que é muito complexo a gente conseguir efetivamente estabelecer que tratamentos, medidas, vamos dizer, para abordar e para enfrentar uma situação feita essa que nós estamos vendo do coronavírus, em que coloca os médicos, particularmente, e cientistas de modo geral, numa situação, embora os cientistas menos do que os médicos, numa situação muito, vamos dizer, desafiadora, né? Os médicos não estão habituados a não ter resposta para dar para os pacientes, né? Os médicos estão habituados a sempre dar uma resposta para o paciente, oferecer alguma coisa, né? E nesse caso do coronavírus, que é um vírus que até 150 dias atrás era efetivamente desconhecido da ciência, não sei se vocês viram a publicação datada que foi divulgada essa semana, né, que finalmente foi identificado um vírus muito similar ao SARS-CoV-2 no pangolim, né, que é um mamífero asiático. Havia uma suspeita de que esse vírus tivesse uma relação com o pangolim, mas efetivamente só foi finalmente identificada a provável origem do vírus agora, né, com essa publicação do pangolim, que é datada de hoje, inclusive, 7 de maio, essa publicação. Então, é um vírus que era desconhecido da ciência até outro dia, né? Então, isso pegou os profissionais de saúde, os médicos e pesquisadores da área, né, de uma maneira muito surpreendente. Tinha muito tempo que a gente não lidava com uma situação com tamanha envergadura e impacto social, coletivo, e que a gente tivesse que ter tanta, vamos dizer, humildade a ponto de falar, olha, nós vamos ter que esperar a boa ciência ser produzida para que a gente possa oferecer para as pessoas com segurança alguma coisa, né, melhor do que o que nós temos geralmente oferecido, que é basicamente suporte, né, oxigênio, drogas para tentar sustentar a vida das pessoas, mas nenhum tratamento efetivo específico para o vírus. Isso é muito desafiador, muito importante, e ainda por cima a gente enfrentou, e aí eu já vou caminhando aqui para passar a palavra para os nossos parceiros que estão aqui conversando, num contexto louco em que agentes públicos, né, assumiram também um discurso que atravessou no meio o debate científico mais responsável, muitas vezes prometendo, oferecendo uma possibilidade de segurança e de cura para as pessoas, né, com base em indícios muito frágeis, né? A discussão da cloroquina, particularmente, é muito rica. Eu acho que vai ser uma discussão que vai durar, vai ter muitos anos de reflexão, né, do ponto de vista da ciência, de quem pesquisa a produção e a construção do conhecimento científico, né, porque a gente foi uma bola de neve que aconteceu. Nós tivemos a publicação inicial lá do pessoal do Didier Raoult, lá da França, né, que é um pesquisador, tem lá a sua história e tudo mais, e aquilo ali rapidamente viralizou no planeta, e no dia seguinte nós já tínhamos governantes de nações prescrevendo cloroquina para paciente com Covid, mandando fábrica produzir cloroquina e falando que estava tudo bem, que finalmente tinha achado o tratamento, né? Quer dizer, uma coisa muito louca, que coloca em questão mesmo a nossa alfabetização científica, a nossa compreensão sobre como é que a gente está preparado para tratar a ciência. Então, eu queria abrir essa discussão aqui, polêmica, eu tenho certeza, né, mas absolutamente necessária e atual, e já passar e convidar o Will e o Vitor para fazerem um comentário aí a respeito, né, de como é que vocês enxergam isso, aí, figuras que têm um envolvimento de longa data com a questão da produção científica, da divulgação científica. Então, de novo, valeu por terem topado fazer esse papo e vamos conversar um pouquinho. Primeiro o Vitão, né, Vitão? Manda ver. Tá legal, obrigado aí, Will. Obrigado, Pedro, pela oportunidade de estar com vocês. Bom, eu não sou da área de saúde, né? Sou físico, meu doutorado é na área de ciência dos materiais. No entanto, agora, bastante atuante nessa área de educação. A gente, quando eu assumi a diretoria do CTI, já tinha uma preocupação muito forte por conta de um outro projeto que nós tivemos no passado, que foi a análise de um projeto de educação em grande escala, uso intensivo de TICs na educação, de tecnologia da informação na educação, que era One Laptop per Child, né? E com isso a gente foi percebendo as deficiências. Então, esse gap, né, essa coisa tão grande, esse espaçamento tão grande entre a situação que as unidades de pesquisa, as universidades né, de grande reconhecimento acadêmico, a situação que elas estão
e a situação do conhecimento nas periferias e como que as pessoas têm acesso a esse conhecimento, né? Então, nós começamos a nos preocupar muito com isso, quase que antecipando um pouco o que poderia acontecer com a disseminação de ferramentas de tecnologia da informação, né? E eu me lembro de muita esperança de que essas tecnologias pudessem ser usadas naquela época, né? Não, porque as tecnologias livres, nós vamos ter agora uma alternativa à grande mídia, nós vamos ter uma alternativa a como as pessoas vão ter acesso à informação, e tinha toda uma esperança, né, em torno disso. E na análise que nós fizemos naquela época, né, se falava, não, vamos entregar laptops em grande escala para as crianças, porque daí elas vão usar a linguagem de programação Scratch para poder fazer simulações de física, e elas vão poder, né, usar o celular para estudar nas melhores enciclopédias online. E a gente dizia, não, gente, se não tiver um outro trabalho em paralelo a isso, elas vão ficar olhando as celebrities, né? E a gente tinha uma discussão sobre quem eram os maiores educadores brasileiros, e toda a questão do Paulo Freire, né, e os educadores, então a pedagogia, e na verdade o maior educador brasileiro durante muito tempo foi o Silvio Santos, né? Então a gente precisa ter essa consciência do quanto que é preciso fazer um trabalho em paralelo e não é só disponibilizar a mídia. Então, também, por isso, né, uma aproximação tão grande que eu acabei tendo a oportunidade de fazer com o Ciência em Show, né? Eu sou fã do Will, né? Na verdade, ele sabe disso. Imagina. Já tive autógrafo para ele, né? Para mim, para. com ele é incrível, né? E com o Pedro também, né? O Pedro é uma figura que nos tranquiliza muito, né? O fato dele estar atuando nessa área de medicina, porque aqui na região, uma pessoa que defende, né, o sanitarismo e essa postura muito equilibrada como cientista que ele também é, né? Então, quando a gente percebeu como que essas ferramentas, né, iriam ser utilizadas, a gente começou um trabalho, inclusive, não só utilizando essas ferramentas, mas um trabalho presencial, tentando levar a ciência para a periferia, e fizemos um trabalho que hoje está crescendo bastante, né? Tivemos muito apoio do Pedro para fazer esse trabalho também, né? E, portanto, assim, a importância de como que você vai qualificar a informação que chega no grande público nesse momento em que qualquer um pode se juntar a fazer uma live, né? Tá certo? E a gente tem um risco muito grande. Como é que você controla essa informação? E eu preciso dizer, eu estou com um amigo internado no hospital, né? Uma situação muito grave, e hoje chegou um vídeo para mim com uma proposta de tratamento. Imediatamente eu passei esse vídeo para pessoas, passa para a médica dele, não sei o quê. E numa das pessoas que eu passei virou e falou assim, não, Vitor, esse vídeo já está completamente debunked, né? Está completamente desacreditado, né? E eu como um cara que, em tese, né, consigo avaliar, mas na hora do desespero, gente, a gente tem essa coisa de acabar não verificando, e todo mundo está sujeito a isso, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que trabalhar, essa cultura da verificação, a cultura de um pouco de ceticismo mesmo, né? A luta contra esse obscurantismo que está se impondo, né? E então é isso, quer dizer, esse trabalho é um trabalho contínuo, a gente luta contra forças muito grandes, porque a ignorância gera muito lucro, né? Tá certo? Então a gente precisa estar unido nesse trabalho. E eu acho que começo por aí. Obrigado. Maravilha. Muito bom. Bom, boa noite a todas, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Queria imensamente agradecer a gentileza do convite do Pedro Tourinho. O Vitor também diz que eu também sou muito fã dele, porque é uma pessoa que luta bravamente pela ciência, e ele permeia por ambientes, e ele é uma pessoa muito generosa. Por onde ele passa, ele sempre une muitas pessoas. Ele sempre está em algum lugar,
pensando na ciência e como unir as pessoas para que a ciência seja relevante em todo o país, né? Então, não sei se vocês concordam com isso, mas é importante em tempos tão difíceis que as pessoas sejam unidas, independente do credo político, independente da crença religiosa, da formação acadêmica, da cor, da raça, independente de qualquer coisa, né? É engraçado porque, antes de falar um pouquinho da ciência e de como a comunicação científica pode contribuir, eu queria falar um pouquinho da minha percepção como ser humano, que eu acho que é tão importante nesse momento, né? Eu tenho andado pelas ruas e eu nunca tinha dado tanto valor aos olhos das pessoas, porque ser obrigado a usar máscara, a gente olhar para os olhos das pessoas torna alguma coisa extremamente importante. O bom dia, ele já é diferente, né? Porque você não vê a boca. Então, assim, aquele ditado popular que diz que é melhor ouvir do que falar, agora faz muito mais sentido, né? É uma coisa impressionante. Se a gente para entender um pouco a sensibilidade do que está acontecendo, né? Quando eu fui no mercado, por exemplo, e eu vi, diferentemente das recomendações científicas, um casal fazendo compra juntos, e um dos membros do casal tossindo em cima das coisas e brigando com a outra, e não deveriam estar em duas pessoas no mercado. E se uma pessoa está tossindo, ela não deveria estar no mercado, principalmente isso, né? Então, o ser humano, antes de pensar na ciência, antes de pensar na política, antes de pensar em qualquer coisa, precisa fazer uma visita interior e começar a entender o novo mundo que vem pela frente, né? Assim, uma nova forma de enxergar as coisas sem bocas, muitas vezes ouvindo um pouco mais, entendendo um pouquinho sobre o respeito que cada um tem que ter com o próximo, né? Que é uma coisa que a gente não pratica há muito tempo. Então, a gente estava acelerado num ponto do capital, de juntar dinheiro, de comprar a próxima coisa, de fazer a próxima viagem, e a gente não percebia o quanto era importante dar um abraço no pai, ou um beijo na mãe, e no Dia das Mães está chegando, eu queria deixar um beijo para minha mãe, que infelizmente eu não estarei com ela por uma questão óbvia, tenho medo de levar, porque eu estou em São Paulo, e aqui é o epicentro brasileiro dos problemas, né? Posso ser um portador do SARS-CoV-2, né, como diz o Pedro. Então, assim, um pouquinho da minha sensibilidade como ser humano, tá? Então, aí agora voltando às questões mais científicas. Eu sou físico, me formei pela USP, sou fruto da universidade pública, eu acho que isso tem que ser repetido em toda vez que eu puder falar. Eu estudei na escola pública, no ensino básico, depois eu fiz universidade pública, eu trabalhei na universidade pública, e eu só tive uma oportunidade de me formar e ser independente intelectualmente porque a universidade pública me forneceu isso. Então eu não sou um analfabeto funcional, eu sei a fórmula da água, né? E todo show que a gente faz no Brasil, às vezes com 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, eu costumo dizer que saber a fórmula da água não é um privilégio, é uma obrigação, né? Então, quando a gente leva a ciência para a população de maneira simples, utilizando as palavras certas, traduzindo o academicismo para a linguagem popular, a gente está fazendo o mínimo que a gente deveria fazer com o dinheiro que os impostos investidos na gente na universidade pública devem reverter à sociedade. Então, assim, eu tenho orgulho de fazer o que eu estou fazendo e de ser uma pessoa que representa um pouquinho disso, né? Porque o Ciência em Show existe há 20 anos. Há 20 anos a gente mostra a ciência de maneira lúdica, descontraída, mostrando que ela é importante, fazendo experimentos, mas nesse momento crítico, a gente tem competência para falar também, né? A gente tem possibilidade de mostrar para todo mundo que lavar as mãos é um ato muito simples, mas que vai salvar vidas, e a ciência diz para fazer isso. Que a gente deve usar máscaras, porque se 2 pessoas usarem máscaras, 80% da população pode não se contaminar.
É uma coisa muito simples como isso. E se você não tem cultura científica, que é o caso, infelizmente, do nosso país, a gente não valoriza os cientistas brasileiros, a gente não valoriza a ciência como um todo, a gente não, a gente tem um povo doente, né? Eu digo que assim, a educação sim, e englobando a educação com a ciência, a gente pode dizer que gera uma desinformação. E o ato de lavar a mão deveria ser ensinado num tempo tão crítico. Deveria ser uma coisa muito comum, né? Deveria ser uma coisa habitual. E até nós mesmos. O Vitor acabou de citar um exemplo, né? Que no momento que você está aflito, você pega uma informação. Se você tem uma cultura científica, você pega aquela informação, você analisa aquela informação e você fala: opa, peraí, não é bem isso, né? Será que estão votando no parlamento sobre os genéricos é bem isso? Será que estão votando no parlamento ou no Senado sobre algum outro tipo de medicamento que deve passar ou não? Recentemente existiu uma polêmica muito grande sobre um medicamento que daria a cura para o câncer, né? Foi um momento crítico que aconteceu de um pesquisador da Federal de São Carlos. Enfim, a gente tem que prestar atenção, né? E a gente sempre soube que, na maior parte das vezes, eu não vou me alongar muito mais, mas assim, na maior parte das vezes que a humanidade chegou numa encruzilhada, a ciência foi colocada no centro de tudo, né? E quando nos cobram dos cientistas algum tipo de posicionamento, a sociedade quer a solução de uma hora para outra, né? E o método científico, ele não acontece de uma hora para outra. Ele precisa do levantamento de hipóteses, ele precisa da contestação dessa hipótese por uma comunidade científica, ele precisa da comprovação através de experimentos, ele precisa de uma série de outros fatores que não é na velocidade que a gente quer. Não é só virar uma chavinha e ficar livre do Covid e a vida voltar ao normal e todo mundo voltar a acelerar como era antes, né? Então a gente precisa repensar, tanto como ser humano, né, quanto como cientista, e tanto como a sensibilidade do momento necessita, né? Então, agradecer mais uma vez, Pedro, aí pelo convite, tá? Pedro, eu queria te fazer uma pergunta. Fala, Vitor. É o seguinte, bom, eu sou físico, não atuo na área de saúde, né? E fico muito curioso, você está na linha de frente, né? Você está ali atendendo pacientes com Covid, né? E depois lidando com isso, assim, no dia a dia, né? E depois tem que chegar em casa né, eu fico imaginando o que significa essa experiência que você está tendo e a tua geração de médicos, né? Então, queria te perguntar um pouco como é isso, assim, como é que é esse dia a dia de conviver com a morte tão de perto e com todos os desafios que ela traz e todos os dramas, né, que você deve estar convivendo. Eu sei que isso é uma pergunta que deve ser recorrente para um médico, mas nesse momento é extremamente dramático, né, que a gente está passando, né? São boa para ser feita essa daí, eu diria, porque o coronavírus, a Covid, ela tem uma característica que ela acomete de forma desproporcional os profissionais de saúde, né? E então a gente teve realmente uma quantidade muito grande de profissionais de saúde que adoeceram gravemente. Infelizmente, o Brasil, inclusive, nesse momento, é campeão mundial na morte de profissionais de enfermagem. Né, nós já perdemos mais de 80 profissionais de enfermagem desde o começo da epidemia no país. Né, isso é mais do que a soma do número de profissionais de enfermagem mortos na Itália, mais a Espanha juntos. Tá? Então, é uma situação bastante desafiadora, né, porque os profissionais de saúde estão habituados a lidar com situações em que as nossas limitações e as limitações da ciência, né, da ciência, no que a ciência produziu de capacidade de cuidar dos corpos que estão doentes, das pessoas que estão doentes e tudo mais, isso a gente está habituado a lidar. Né? A gente também está habituado a lidar com doenças infecciosas e tudo mais, mas foge completamente ao padrão habitual dos nossos problemas que a gente costuma enfrentar. A gente realmente se deparar com a perspectiva de que todo plantão, todo momento, todo encontro que você está tendo com o paciente pode ser o momento em que você se torna o paciente.
Né? Isso, dialogando com o que o Will colocou ali, é uma questão que tem produzido muita reflexão por muitos médicos. Acho que teve o aprendizado, a curva foi um pouco lenta, eu diria, entre os profissionais de saúde, para entender que a experiência que aconteceu fora do Brasil ia acontecer no Brasil também. Eu não sei porque que houve uma negativa tão longa, uma negação tão longa de se compreender que o que estava para acontecer no Brasil era exatamente o que aconteceu fora, com agravado ou amenizado pelas características do nosso sistema de saúde aqui, né? Mas a gente já sabia, né, que era isso que ia acontecer, e ainda assim houve uma certa morosidade pelos serviços de saúde de modo geral para construírem fluxos que tivessem o compromisso com a proteção da vida dos trabalhadores, houve dificuldade na aquisição de equipamentos de proteção, então teve muito profissional que adoeceu por estar usando equipamentos de proteção inadequados, embora a gente saiba que, né, de novo, isso é parte de um certo conhecimento que, na lógica, às vezes, mais, vamos dizer, geral e menos estruturada cientificamente, acha que basta colocar uma máscara e uma proteção e o profissional vai estar protegido e tudo mais, mesmo com toda a paramentação, né, existe o risco de contaminação. Então, para mim, pessoalmente, foi uma experiência diferente, né? Além de tudo, eu estou com minha companheira grávida, ela está gestante, está com 39 semanas, então minha filha deve nascer talvez hoje, talvez daqui a uma semana no máximo, não sei que dia que ela vai querer chegar, mas o fato é que isso foi um fator a mais. Valeu, cara. Isso foi um fator a mais que deixou que houvesse uma certa tensão. Acho que tem uma discussão muito interessante acontecendo na comunidade médica brasileira hoje, que é justamente por causa disso que foi colocado, né, da questão de colocar a ciência no centro do enfrentamento desse problema, ou dialogar com outros elementos que são importantes também, como essa obrigação de oferecer alguma coisa para os pacientes, a ideia de que se as pessoas estão morrendo, vale qualquer coisa, vale testar, vale experimentar, né? Eu fiquei muito, muito incomodado quando, por exemplo, eu vi muitos serviços de saúde adotando tratamentos como a cloroquina, como a própria heparina e tudo mais, para pacientes, baseados inclusive em coisas que foram feitas não só no Brasil, mas em outros países do mundo também, sem que isso fosse estabelecido como um procedimento experimental, de caráter experimental, né? Do ponto de vista da ética em pesquisa, quer dizer, nem era pesquisa propriamente, se não era experimental, não era pesquisa, mas do ponto de vista ético, isso cria um imbróglio muito grande, porque, na verdade, a gente ainda não tem certeza dos efeitos benéficos dos medicamentos que estão sendo testados para os pacientes, mas nós já temos certeza dos efeitos adversos que eles produzem, né? Então, nós já sabemos que se nós dermos cloroquina para X pacientes, né, um percentual desses pacientes vai evoluir com complicações cardíacas graves e vai morrer por causa de complicações cardíacas graves, né? Então, você fazer uma intervenção em caráter experimental, quando você está quando há consentimento do paciente e você está produzindo ciência a partir daquilo ali numa situação extrema, tudo bem. Aí, inclusive, você randomiza, aí você vai ter os que vão receber placebo, você vai ter os que vão receber o tratamento, né, específico e tudo mais. Então, aí você está dialogando com o que eu considero uma boa prática científica e profissional. Se você não fizer desse jeito, você está realmente abrindo mão de pressupostos que a gente demorou para conseguir incorporar nas nossas práticas de saúde, porque eu acho que a saúde tem essa característica, como muitas ciências aplicadas, né, de ser uma interface entre o que a gente produz, né, em laboratório, o que a gente produz nos papers e tudo mais, e as demandas da vida, né, que vêm e atropelam a gente, o encontro com as pessoas, né? Acho que existem várias ciências aplicadas que têm essa característica, e isso faz delas um pouco mais, às vezes, propensas a serem atravessadas por outros elementos culturais, outros elementos que não necessariamente têm origem dentro da prática científica mesmo, do conhecimento científico. Mas o fato é que gerou esse grande debate, né? Hoje mesmo eu acompanhei um debate num serviço de saúde que eu trabalho sobre essa questão, né? E aí? Vai prescrever, não vai prescrever? Isso é seguro, isso não é seguro? Aí a discussão sobre os serviços que já estão abandonando essa prescrição e outros serviços que ainda estão mantendo, né? A gente teve estudo especificamente na cloroquina, por exemplo, teve um estudo em Manaus que a gente não sabia qual era a dose que ia
se a cloroquina tivesse eficácia ou tiver eficácia, a gente não sabe qual que é a dose da cloroquina que vai ser eficaz para os pacientes com Covid. Então, inclusive, isso está em teste. E aí, por exemplo, houve aquele estudo em Manaus, que se tornou até, acho que ficou famoso, né, nas últimas semanas, nas comunidades científicas de modo geral, que o estudo teve que ser interrompido, porque no meio do estudo constatou-se que o que estava acontecendo era de longe mais prejuízo do que benefício, né? E o que se estava testando era uma dose que era considerada uma dose alta. Então, de modo geral, já existe um consenso de que, caso esses medicamentos tenham de fato alguma eficácia, no caso da cloroquina especificamente, provavelmente ela não vai ser eficaz na dose mais alta, vai ter que ter uma modulação da dose menor, etc. Isso para falar de um medicamento, e tem vários outros, né? Nós estamos. O Covid tem a discussão sobre a produção de vacinas, né? Que é uma coisa também que não entra muito na cabeça das pessoas. Às vezes as pessoas, tem muita gente que acha assim, o milionário tal já doou dinheiro para desenvolvimento da vacina. Então, daqui a 4 meses vai ter. Claro, esse é o problema. Isso tem tudo. O problema é exatamente esse. Isso que você está falando, estava pensando aqui, tem tudo a ver com a frase do Cídio Braz Júnior. Ele acabou de escrever para a gente, olha, ele escreveu assim, gosto muito dessa ideia, frase, a ciência não é perfeita, por vezes ela é mal usada, ela é somente uma ferramenta, mas é a melhor ferramenta que temos. Uma das grandes vantagens da ciência é que ela se corrige a si própria, permitindo-lhe um aperfeiçoamento constante. O grande Carl Sagan, né, que tem tudo a ver com o que você está falando, né? Que é a tentativa e erro no momento do desespero, né? Você não pode brincar com a vida de ninguém, né? Isso aí o método científico, ele leva tempo. Não adianta agora resolvi, os ricos resolvem dar o dinheiro e vamos, a partir de agora, resolver o problema porque tem dinheiro para fazer qualquer coisa. Se fosse assim, os Estados Unidos não seria o país mais detonado por essa doença. Não falta dinheiro para eles. Eles têm todo o recurso possível à disposição financeiro. Né? Será que está faltando dinheiro lá? Será que está faltando... Bom, vamos lá. Deixa eu botar uma polêmica na nossa conversa aqui, então. Deixa eu descer aqui. Enquanto isso, deixa eu comentar aqui as falas tão interessantes que estão surgindo. Tem um monte aqui. Você pode falar? Pode falar. O próprio Pedro, aí, o senhor do Cídio mandou aí uns parabéns para você. Não sei se você viu, Pedro. Opa, deixa eu ver aqui os comentários. Estou subindo aqui para ver. Tem um monte aqui. A gente fica distraído aqui conversando e vai chegando. E frases muito boas também. Gostei muito dessa frase do senhor do Cídio, né? Sobre a ciência não é perfeita, por vezes é mal usada, é somente uma ferramenta, mas é a melhor ferramenta que temos. Uma das grandes vantagens da ciência é que se corrige a si própria, permitindo-lhe o aperfeiçoamento constante, que é a frase do Carl Sagan que você falou. Muito bom. E agora vamos voltar um passo atrás à questão do recurso, né? O que a gente consegue fazer com recurso é o quê? Mobilizar pessoas ao longo de um tempo, né? Muito do que a gente conseguiu de avanço científico em todos os âmbitos mundiais, né? Agora trazendo para a realidade brasileira, são décadas de investimentos, né? Você não consegue mobilizar, formar doutores ou pesquisadores que vão fazer alterações de grande relevância de impacto social de uma hora para outra, né? E se de repente, por algum motivo, em algum momento na pesquisa daquela pessoa, se corta uma bolsa, se diminui algum tipo de incentivo e a pessoa precisa parar aquilo que ela está fazendo, muitas vezes ela vai abrir um outro negócio, ela vai desmobilizar toda uma cadeia de produção de conhecimento científico, né? E existem alguns dados, não sei, deixa eu ver, existem alguns dados muito interessantes, né? Eu estava lendo uma reportagem da revista Valor Econômico que trazia alguns dados sobre a ciência. Existem mais ou menos 9 milhões de cientistas no mundo, né? Poxa, 9 milhões de cientistas no mundo, vamos pensar na população mundial, não é quase nada, né? Mas tudo bem. Muito pouco, né? Esse dado me surpreendeu tanto. Então, muito pouco. Mas tá bom, se desses 9 milhões de cientistas do mundo, vamos contar aí que tem uns que não estão fazendo nada, tem outros que estão fazendo muito. Vamos pegar, então, os cientistas mais citados de todos. Então, a gente está falando de aproximadamente 6 mil cientistas que produzem conhecimento de forma que eles são mais replicados pela comunidade científica.
né? Então, você tem aqueles cientistas que produzem conhecimento e que aquele conhecimento tem algum valor por algum motivo e ele é reproduzido mundialmente em vários aspectos. 46% desses 6 mil cientistas mais relevantes do mundo, eles se encontram nos Estados Unidos, né? Ou seja, mais da metade da produção científica mundial, quase a metade da produção científica mundial está nos Estados Unidos. Por razões óbvias, quando se propõe um tratado da ONU, onde vai existir uma cooperação mundial para que se faça a produção de medicamentos, vacinas, e que todos os países deveriam ser signatários porque o problema do Covid é mundial, não é dos Estados Unidos ou da China ou do Brasil, né? Onde todos deveriam participar através de um tratado de cooperação, porque a humanidade é única, ela não é melhor de qualquer nação que seja, os Estados Unidos fica de fora. Ele não assina, né, a proposta da Organização Mundial da Saúde, e o Brasil, logicamente, que dos 6 mil cientistas mais citados como mais importantes, não tirando a relevância dos outros, mas assim, possui 12 pesquisadores brasileiros, né? Desses 12, 6 são da área médica, que pesquisam no Brasil, né? Temos 4 na área de arquitetura e urbanismo, temos um físico, ou seja, a gente tem 0,19 dos cientistas mais replicados no mundo. Agora, se você pensar que você tem quase 50% dos pesquisadores dos Estados Unidos criando uma linha de produção científica lá, criando tecnologia de ponta, criando produção de conteúdo, de conhecimento que vai ser difundido para o resto do mundo. E aquilo lá não tem preço, é incalculável. O que se produz de patente nos Estados Unidos, com medicamentos que vão ser depois disponibilizados para o mundo inteiro, a riqueza está lá. Então é meio óbvio que você não vai ser signatário de alguma coisa que vai ser bom para a humanidade. O segundo país mais próximo dos Estados Unidos com produção de conhecimento científico é a China, com incríveis 4,8%, né, segundo a reportagem do Valor Econômico. Então, é uma coisa absurda. Se você pega... É um absurdo, é um disparate isso daí. Então, quando você começa a ter esses tipos de informações, quando você começa a entender um pouquinho dessa dinâmica, o porquê que a ciência deve ser fomentada, porque ela produz riqueza para o povo. Ela produz conhecimento para o povo. Se o Brasil fosse um país estruturado melhor com a sua ciência, como ele estava sendo estruturado até um tempo atrás, aliás, a reação rápida da ciência e a mobilização de todo o conhecimento científico que a gente conseguiu fazer em pouco tempo, que não é fácil, não é fácil o que está acontecendo no nosso país com tão pouco recurso. Os cientistas brasileiros e a área médica, o pessoal da área médica, são verdadeiros heróis, que eles, com 8 vezes menos recursos do que os profissionais da Inglaterra, fazem o dobro do atendimento aqui no Brasil. Entendeu? Então, a gente tem que louvar essas pessoas e entender que isso acontece através de décadas. Se você corta investimento agora, você vai ver o reflexo daqui a pouco. Só que esse daqui a pouco, quando surgir uma nova crise, como a gente está vendo agora, é um daqui a pouco muito perigoso. Que a gente vai continuar importando insumos, que a gente não vai ter teste de Covid para ninguém, que a gente não vai ter equipamento de respiração. Essas coisas assim, meio triviais, assim, sabe? Will, essa acho que é uma das consequências possíveis que essa crise horrorosa, que é a crise do Covid, né? Porque uma das coisas que se discute sobre a questão do Covid é assim, como é que a gente consegue ver algum aspecto positivo dessa crise, né? Milhares de pessoas morrendo, né? A gente tem pessoas morrendo pelo Covid, a gente tem pessoas que cuidam de quem cuida de Covid morrendo ao cuidar, e a gente tem pessoas que estão morrendo porque não estão recebendo cuidado em saúde por causa do colapso do sistema para outros problemas de saúde, que não são Covid, né? E que também estão a chamada terceira onda do Covid, das consequências do Covid. E a gente ainda tem a quarta onda, que é a onda das sequelas psicológicas e de saúde mental que perduram por muitos anos de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Em todos os segmentos da população, isso é indiscutível.
que produz uma sequela importante. Mas uma das discussões, né, de que esse cenário horroroso, ainda assim, pode produzir um salto, um acúmulo para nós aqui, é a gente entender que isso que você falou, né? Ciência é riqueza, ciência é estratégico, ciência é proteção dos interesses nacionais, dos interesses coletivos dos brasileiros, das pessoas, né? Então, ciência é você ter capacidade de dominar processos que você pode ter que lançar a mão rapidamente desses processos para enfrentar crises como essas, né, que a gente está vivendo agora. E é muito interessante porque, de alguma maneira, a gente passou tantos anos, né, com uma relativa estabilidade no cenário internacional, mesmo com guerra, com problema e tudo mais, né, que a gente foi abrindo mão, as cadeias produtivas foram ficando todas concentradas em alguns produtores, né, o conhecimento, a distribuição da riqueza, do saber e tudo mais ficou muito fragmentada no mundo. Você imagina você ter um país que tem 47% da produção científica do planeta, quando esse país, na verdade, tem 5% da população do mundo, né? Menos de 5%. Quer dizer, é uma desproporção absurda. Como é que a gente aceitou abrir mão de sermos aqui proprietários, produtores de todas as tecnologias que a gente precisa ter para poder ter segurança estratégica? E não adianta falar que isso é um papo, esse é um papo nacionalista. Nós estamos vivendo isso agora. O Brasil experimentou, no começo da crise do Covid, o maior apagão laboratorial que a gente já viu acontecer. Na verdade, nós já tínhamos antevisto isso na questão do sarampo. O sarampo já pegou a gente, nosso parque laboratorial é relativamente fragilizado. Mas no Covid, o que nós vimos? Os nossos laboratórios centrais que faziam as testagens, se a gente tivesse esses laboratórios bem financiados, estruturados, como espaços não apenas para realização de procedimentos para serviços de saúde, mas para fazer pesquisa, para fazer, né? Quer dizer, a gente tivesse a vocação de produção científica para o bem comum dessas instituições brasileiras levadas, né, com profundidade, bem financiadas, estruturadas, a gente teria plenas condições de não ter passado pelo que nós passamos. No primeiro mês e pouco do Covid no Brasil, a gente teve um apagão de tal ordem que nós tivemos milhares de amostras de swabs nasais e orofaríngeos que foram coletadas e que foram enviadas para o Instituto Adolfo Lutz, por exemplo, para dar um exemplo de um laboratório central, e que não tinham como ser processadas num tempo razoável, e a sensibilidade dessas amostras ia só caindo com o passar do tempo, né? O SWAB, que é esse teste que a gente faz, ele é um teste que a estimativa que existe mais ou menos de sensibilidade para ele é de cerca de entre 60% e 70%. Então quer dizer o quê? Se você testa 100 pessoas que estão com sintomas de Covid, e dessas 100 pessoas, se tiver lá 65 pessoas que vêm positivo, você pode supor que ali provavelmente tem 100 casos de Covid, porque você sabe que se você esperar 25 dias e depois fizer teste sorológico para ver a presença de anticorpos e tudo mais, que tem uma sensibilidade maior, a gente vai ver ali um índice muito mais alto. Então, fato é, primeiro a gente teve, o teste já era com a sensibilidade relativamente baixa, ele dava muito falso negativo, que é um problema para um teste como que a gente precisa, né, para poder isolar as pessoas. Aí, além de tudo, armazenava esses testes por um período prolongado para poder esperar que a fila de processamento permitisse fazer o teste. Os espaços de armazenamento foram esgotados. E a gente teve que armazenar de forma inadequada esses kits. Nós perdemos milhares e milhares de amostras de pacientes que foram coletadas. Então, os números que nós temos hoje do Covid no Brasil, eles são uma amostra, para dizer o melhor, uma amostra. Inclusive os números de mortes. Os números de mortes por Covid no Brasil estão subdimensionados, sensivelmente subdimensionados. Enquanto, Pedro, eu não tenho coragem de falar, né, é 10 mil, é 12 mil, eu acredito, aí já é convicção, eu acredito que nós perdemos alguns milhares de mortes por Covid, justamente por não termos conseguido confirmar esses óbitos, o agente causador desses óbitos. Mas o fato, eu estou fazendo essa fala toda aqui para tratar de como é que nós já experimentamos, portanto, na prática e de uma forma muito dolorosa e altamente prejudicial para a organização das nossas políticas públicas, para o enfrentamento dessa epidemia, essa falta de visão estratégica sobre o papel que a ciência tem, né? Especialmente quando você pensa que nós estamos falando do Brasil, nós não estamos falando de um país pequenininho que está fadado a ser um país satélite, que está fadado a ser um país periférico na ordem mundial, nós estamos falando
de um monstro de um país gigantesco, com uma população imensa, com um monte de elementos estratégicos importantíssimos que passam por aqui. Então, essa é uma consequência já muito grave, e aí eu acho que essa experiência do Covid tem obrigatoriamente fazer com que a gente reaprenda, né, a garantir certas cadeias produtivas dentro do Brasil, dentro dos territórios. Eu acho que não é só o Brasil que vai fazer isso, o mundo inteiro vai fazer isso. Garantir que a gente tem pesquisa própria com uma estrutura razoavelmente financiada, né? A gente teve cortes muito dramáticos no financiamento da pesquisa nos últimos anos no Brasil, né? Os valores que foram, por exemplo, para o CNPq, basta colocar o CNPq em R$ 1 bilhão, né? Em 2013, nós estávamos falando de 1,8 bi de reais praticamente. Para 2019, nós caímos para 800 milhões. Quer dizer, ao invés da gente, num prazo de 6 anos, ao invés da gente ter um incremento de investimento em pesquisa, nós tivemos um decréscimo nominal caiu para 50%, menos de 50% o valor do CNPq. E qual a consequência direta disso, Pedro? Não, direta disso é você ter fuga de pensadores para fora do Brasil. Os 12 cientistas que representam 0,19% dos pesquisadores que eu disse que estão pesquisando no Brasil. Isso não significa que entre os 6 mil cientistas que são mais bem replicados as suas pesquisas no mundo não tenham brasileiros. Eles só não estão no Brasil. Tem muitos cientistas brasileiros fazendo grandes pesquisas, enchendo o cofre de grandes empresas no exterior. Então, tudo bem, tá tudo certo, só que eles deveriam estar aqui produzindo riqueza para o nosso país, para o nosso povo. Né? É o mínimo. Não sei, se eu pudesse fazer um paralelo do que eu imagino, eu gosto sempre de fazer ciência em show, né? Então, trazendo a tradição do que eu faço, que é traduzir o academicismo, a linguagem, trazer para uma ordem prática, o que representa a Covid para mim. Eu comparo muito, olha lá, muitas aspas no que eu vou dizer, hein? Eu comparo muito a Covid com um problema de radiação. Você tem um problema de radiação numa região, você está lutando contra uma coisa invisível. Você tem um vazamento de uma radiação, você não consegue se interagir com aquilo porque você faz mal para você, você não está vendo. Se a gente conseguisse enxergar o vírus pela rua, ou enxergar, a gente conseguia evitar, né? A gente consegue estimar, consegue proteger a população dando algumas dicas, mas você não sabe se no seu carro tem, você não sabe se onde você pisou tem. É uma coisa impressionante, né? Se você tivesse condição de dar teste para todo mundo, testar todo mundo, você conseguiria fazer um mapeamento daquilo. E aí você conseguiria fazer as pessoas enxergarem o vírus. É basicamente isso. O teste faria as pessoas enxergarem o vírus. A gente não enxerga o vírus. Mas se a gente conseguisse fazer uma região receber teste o suficiente, as pessoas passariam a enxergar uma região contaminada. E aí, qual que era a atitude do órgão público? E naquela região, falar, gente, olha aqui, estamos com um problema aqui, ó. Vamos tirar essa região daqui, vamos desinfetar aqui, passou um pano, limpou, tal, testou todo mundo, é febre, vamos agora cuidar dessa situação. E faz um mapa, vai lá, tem um mapa lá na parede, põe um daqueles percevejos lá e fala, ó, aqui tá com problema. Simples assim, uma linguagem que a população vai entender. Entendeu? O teste faz a gente enxergar o vírus, e o Brasil não faz teste. Qual é a lógica disso? Essa crise do teste, inclusive, é um impedimento direto para qualquer discussão de flexibilização da quarentena, porque o teste é o indicador mais rápido que nós temos para detectar crescimento do número de casos, né? Então, você não tem como dimensionar o crescimento do número de casos num prazo razoável se você estiver avaliando apenas a ocupação de leitos hospitalares. O Covid ele tem um período de incubação, pelo que se viu até agora, que varia entre 2 e 14 dias, né? Embora a maior parte fique ali entre 5 e 7 dias de incubação. Isso é a maior parte, mas vai de 2 a 14 dias. Aí, depois disso, você começa a ter sintoma. Pode ser uma dor de cabeça, uma coriza, uma garganta ruim. Em geral, até você evoluir, se você evoluir mal para o Covid, para o quadro, vamos dizer, mais nocivo da doença, mais grave, né?
vai demorar ali de 5 a 7 dias também. Então, a gente pode estar falando de um indicador, a ocupação dos leitos hospitalares, que pode demorar 20 dias para começar a demonstrar um aumento da taxa de infecção da população. Só que aí já é tarde demais, porque você demorou 20 dias para tomar medidas efetivas. Então, você tem que ter capacidade, por exemplo, de testar todos os casos sintomáticos, os contactantes de quem teve sintomas, né? Testar parcelas da população que não tem sintomas para poder avaliar se elas tiveram contato com o vírus, né? Até eu estava tendo uma discussão, para quem gosta de futebol, né? O Flamengo, não é o meu time, definitivamente, mas o Flamengo estava falando de voltar a treinar. Não sei por que cargas d'água, o presidente do Flamengo, acho que é uma boa ideia voltar a ter treino de futebol agora, lá no CT do Flamengo. E aí eles decidiram testaram próximo de 300 profissionais, jogadores e também profissionais lá do corpo técnico do time. Descobriram um monte de gente com coronavírus, vários dos quais assintomáticos. Um monte de gente transmitindo, circulando. Quer dizer, é isso que você falou, Will, tem que testar. Quando você abre mão de testar, você abre mão de ter controle sobre a doença. Se você abre mão de ter controle sobre a doença, só sobra a quarentena para se proteger. Faz sentido o que eu falei? Ô, Vitor, faz sentido o que eu falei? Você queria enxergar o vírus para se proteger? Não, com certeza. Eu acho que isso é um elemento, não tem nada mais explícito, né? Se você pudesse enxergar aí, até existe uma profusão. Eu estou fazendo um trabalho no meu ambiente profissional, eu estou fazendo um trabalho de levantamento dos vários aplicativos que existem para tentar identificar essa presença, várias coisas já referenciadas. E tem uma pandemia de aplicativos de coronavírus saindo, né? Muito rápido. E esses aplicativos podem ajudar, sim, né? Mas tem uma outra coisa que quem já esteve num laboratório como nós, já estivemos, pessoas que estão aí na plateia, que eu reconheci os nomes, né? Aí, cumprimentar o pessoal que está falando também, eu vi que a Marcela Moreira entrou, a Sandra, várias pessoas estão falando, André Torres, depois a gente precisa comentar, tem muita coisa interessante aqui para a gente comentar. Tem. A Sandra a gente fala muito, a gente está sendo meio egoísta, né? Tem que dar uma atenção pro povo também. Não, porque tem coisa legal ali, bem tem bastante. Pensamento, quer dizer, a gente que já andou por laboratórios e fez experimentos, a gente sabe que ciência requer paciência e nem sempre você consegue enxergar as coisas. E essa educação que o Will fala, né, é que é necessário também, né, a gente passar essa mensagem para as pessoas do seguinte: ciência é assim, ela tem um tempo, né? Não é como jogo de futebol, que em 45 minutos ou 90 minutos você decide, né? E isso faz parte dessa questão da cultura científica, né? Não adianta fazer figa em experimento científico, sabe? A gente tinha alguns colegas, até na USP mesmo, né? Ia fazer experimento, nossa, eu tenho que terminar isso aqui, senão não vou passar, não sei o quê, vou fazer figa, né? Aí eu perguntava, mas em que parte da equação vai entrar a figa? Né? Então, eu acho assim, a gente precisa ter essa cultura, tem que trabalhar muito a questão da superstição, tá certo? Eu estou vendo as fake news circulando, a gente tem muito contato em vários níveis sociais, e os grupos de WhatsApp, coisa assim. Gente, é impressionante o que está circulando de fake news. Eu não sei onde isso está sendo gerado, né? Desde dos caixões vazios, né? Até uma variedade enorme de tratamentos e coisas assim. Eu não quero desmerecer qualquer... a ciência depende do debate, né? Então, às vezes, é importante você receber um vídeo de um cara dizendo, não, existe um tratamento, até para você contestar isso e tudo mais. Mas esse trabalho de educar também que a ciência precisa de um tempo, né? E que a ciência precisa de muito preparo, né? Para você estar pronto para um momento como esse. E não adianta agora eu sair correndo fazendo um app, de repente, né? Essa coisa, para poder ter um impacto agora, eu tenho que estar preparado há anos, né? Tá certo? Então, é isso que está acontecendo, e eu acho que a gente deveria passar agora um momento, eu não sei, Will, Pedro, vocês estão no comando. Vamos falar com o pessoal que está falando com a gente aqui, ó, tem várias perguntas. A Sandra, né? A Sandra, eu achei uma pergunta legal dela aqui, né? Que ela é graduada em licenciatura em biologia, está curtindo muito o debate, e estava perguntando sobre o aumento de morte. Será que certos medicamentos têm influenciado no Amazonas, né? Quer dizer, olha como é que está essa questão, dialogando com a Sandra, né?
essa questão dessa onda de informação e desinformação que leva a gente a ficar inseguro sobre tudo, sobre o que está acontecendo, sobre por que as pessoas estão morrendo, sobre por que está funcionando. Eu já adianto para a Sandra, viu, Sandra, que via de regra o que está acontecendo, o colapso que está acontecendo no norte e nordeste do Brasil é por um motivo outro que não exatamente os tratamentos específicos que são oferecidos, mas o tamanho das redes de saúde, né? As grandes cidades do norte e nordeste do Brasil, elas têm redes de saúde públicas e privadas significativamente menores do que as redes do sul e sudeste brasileiro. Então, e algumas cidades do centro-oeste também. Então, o que acontece é que o esgotamento da capacidade de assistência dessas cidades se dá de forma muito mais precoce, e uma das coisas que a gente já sabe sobre o Covid-19 é que esgotou a capacidade de atendimento para quem precisa, a mortalidade começa a crescer significativamente. Então, é aquela velha conta que quem está acompanhando as lives fala isso, você tem 100 pessoas precisando de tratamento para Covid dentro do hospital, e tem... Olha só. Acho que o vírus pegou o Pedro momentaneamente. Tá ali. O vírus de internet. Mas se você tiver 200 pessoas precisando de atendimento à saúde e tiver só 100 leitos, você não vai ter mais 3 mortos, você vai ter 103 mortos e vai ter 97 curados só. Então é uma situação que é um pouco do que a gente está vivendo no norte do país aí, que eu acho que é muito dramático, né? Manaus e tudo mais. O Dulcídio fez vários comentários aqui que merecem ser reproduzidos aqui. Ele falou que ele queria muito ver um cabra de 12 nanômetros. Eu também, viu, cara? Acho que esse vírus, se a gente tivesse uma lupa para poder ver, né? Nós somos a ciência aí, ó, comentando também, né? Gabinete do ódio, falando aqui dessa questão política aí que nos incomoda muito, né, de ver isso acontecendo. Quer comentar aqui o André Torres, né, falando que quem financia a ciência nem sempre faz isso por amor à humanidade, né? É fato, a ciência não, legal. Eu adoro quando vem. Realmente, você tem razão. O amor à humanidade, a ciência, ela é uma faca de 2 gumes. A gente sempre ouve isso daí. Mas existe a questão ética, né? Por isso que, inclusive, o Pedro começou a nossa live dizendo da boa ciência, né? A boa ciência é praticada para o bem da humanidade. Aliás, o Vitor sabe, também é físico, existe um juramento, né, no final do nosso curso, que o físico ele é um bicho muito observado, né? Se você sai do Brasil, eu sou licenciado, então não tem problema. O Vitor, ele é bacharel, né, Vitor? Você é bacharel? O Vitor é um cara assim que os caras, quando chega lá na alfândega, lá, quem você faz? Sou físico. Os caras olha meio torto assim já. Porque realmente. Já procura plutônio na mala dele. Já vê se tá carregando um pouquinho de plutônio junto, porque. Realmente, o conhecimento científico em qualquer área, tá, gente? Assim, a gente está falando muito tecnicamente, mas é importante. Gente, deixa eu falar uma coisa que é até injusto da nossa parte a gente não ter tocado até agora. Humanas é ciência, tá? As humanidades, elas fazem parte. Aliás, hoje eu estava assistindo de manhã uma live fantástica, com mulheres fantásticas, incríveis. A Mercedes, a Fernanda da SBPC, da vice da SBPC, a Duíria de Mello, incrível. E de lá saiu uma frase que é muito interessante, uma hashtag, que ciências humanas, né? As humanas, elas têm um papel fundamental agora, e assim, elas sofrem muita discriminação, cortes de verbas, que física, exatas e biológicas, elas são olhadas de uma forma, mas as humanas, nesse momento, elas são fundamentais. Elas são fundamentais, porque a vida mudou de uma hora para outra, a gente precisa de um filósofo para tentar esclarecer, trazer à tona o conhecimento da humanidade e mostrar para a gente como a gente pode lidar com essa situação terrível. A gente precisa dos historiadores com suas pesquisas para a gente entender quando as grandes crises aconteceram, como a sociedade se reorganizou. Não é a primeira vez que a gente passa por uma pandemia. Já teve a gripe espanhola, né, no passado, e aí entra a história, entre os economistas que dizem como a sociedade humana se reestruturou após uma pandemia,
né? Se você quiser tomar decisões do poder público e você observar como os locais que tiveram acentuadamente crise, não vamos ficar em casa, vamos deixar o negócio acontecer. Como que economicamente aquelas regiões elas se portaram depois, quando realmente as pandemias passaram? Quem ficou em casa se recuperou mais rápido de quem ficou na rua? Então, existem dados históricos. Vai lá, Vitão, pode falar. Seu áudio está cortado, Vitor. Você levantou. Eu só queria comentar uma coisa, quer dizer, bom, primeiro, essa colocação é muito importante, quer dizer, todo esse aprendizado que a gente tem, né? Então, a gripe espanhola, né? E todo o aprendizado na ciência, né? Ele depende de uma coisa, gente, que é a educação, né? Tá? E eu vi aqui o Dulcídio falando uma coisa muito legal, e me chamou a atenção, que foi toda a ciência humana. É tudo gente que faz, incluindo as humanas, né? Então, o que seria a física sem a filosofia? Eu queria fazer um comentário sobre isso e dizer, você trouxe essa questão histórica, né, de como foi o aprendizado de todas essas coisas, né? Então, vamos pegar o Newton. O cérebro do Newton hoje totalmente não existe mais. Os pensamentos que estavam ali não estão mais, né? Porque ele faleceu, né? Mas a gente continua com os conhecimentos circulando, né? E é porque a gente vai passando esse conhecimento de um para o outro e 300 anos depois a gente sabe um monte de coisas que o Newton pensou e outras que a gente foi construindo em cima disso. Então, essa coisa da ciência humana é muito importante, porque a ciência, na verdade, é uma atividade cultural, tá certo? E a gente precisa... Ela tem muitos aspectos, ela tem muitas facetas, e eu, como físico, digo, é muito importante a ciência humana, né? E tem uma frase que eu gosto, eu cunhei essa frase, que é: ciência é a compreensão que o outro constrói sobre o conhecimento de alguém. Você pode resolver o problema da unificação das forças. Se não tiver ninguém compreendendo isso, não tem ciência, né? Então, essa atividade humana de troca de informações é a base da ciência. Então, quando a gente fala em publicação, paper, não sei o que é isso? Não é um esporte olímpico, né? Eu tinha um professor numa universidade que eu estudei, que ele falava uma coisa que eu abominava. Ele dizia assim: não, nós temos que fazer publicações porque um dia nós vamos entrar... Como entrar num estádio de futebol no primeiro dia da Olimpíada e cada um com seus papers ali, né? Como se fosse uma disputa olímpica. Não tem nada a ver com isso, assim, né? Eu posso te dar um dado sobre isso, se você quiser, Vitor. Você conhece esse professor, tá? Eu posso te dar um dado. Primeiro que eu conheço esse professor. Segundo, que o Brasil ele é o 11º maior produtor de papers do mundo, na frente de países como a Espanha, como o Canadá. Né? E tem uma coisa que é muito interessante, né? Eu tenho um professor lá da USP que falava uma coisa muito legal, que ele falava assim, né? Antigamente, eu não entendi o nome dos papers, agora eu não entendo o nome das revistas, né? De tanta publicação que vai sair. Então. O Fleming, professor Fleming, é uma frase dele, essa, né? Ele que conhece a frase. Mas, então, voltando à questão, quer dizer, é uma atividade cultural, né? E que ela demanda muita gente fazendo, tá certo? Trocando informações, né? Ela depende muito de complexidade, né? Toda essa área de complexidade que existe hoje, né? E a gente tem que ter essa atividade. A educação é a base de tudo. Quando você pega os bons professores nas boas universidades americanas e na USP também, eles vão para o ensino do primeiro ano, né? Pegar o caso do professor Hamburger, do professor Moscati, professores muito reconhecidos lá da nossa escola, né? E professores titulares, eles, no momento melhor da carreira, eles iam para os cursos básicos, os cursos de Física 1, o próprio Feynman, né? Lectures on Physics, né? Então, a gente precisa entender o seguinte: essa atividade de educação, ela é a base para que a gente possa ter boa ciência, né? Não adianta a gente ficar se escondendo nos nossos laboratórios como cientistas, né? Nós temos que, normalmente, à medida que a gente vai amadurecendo na carreira,
a gente vai mudando um pouco mais para a educação. A gente tem a nossa construção, aquela parte competitiva da carreira, em que a gente está. A publicação é importante, não estou dizendo que não seja, né? Mas eu vi o colega também falando do Fast Food Papers, né? Muito legal. Você colocar o Fast Food Papers, né? Porque a gente vive isso, né? Uma espécie de mandala da publicação. O cara publicou 200 papers, não resolveu o problema da humanidade. N mais 1 e N para N grande é a mesma coisa, né? Tá certo? Então, se ele não resolveu, cara, não vai adiantar. Então, eu estou brincando com vocês, né? A Gislaine Marangoni, viu, me escreveu aqui agora, falou que ela ficou muito feliz com a fala do Will sobre sociologia ser ciência, especialmente vindo de 2 físicos. Ela falou que agregou muito valor serem 2 físicos colocando que humanas é ciência, né? Eu acho que os bons físicos, os bons pesquisadores não têm essa dúvida, né? O problema é quando a gente vê os agentes que determinam como é que a grana circula no campo da ciência. Por exemplo, eu vi outro dia uma do ministro falando que, né, de esvaziamento dos cursos de humanas e falando que não tinha função nenhuma o filósofo, não sei o quê, né, fazendo esse tipo de debate, inclusive no ambiente público, né, o ministro da Educação, uma coisa surreal a gente vivenciar um negócio feito esse aqui. Pula essa parte, vai. Não, eu ia falar dos comentários. Não, pula essa parte do ministro da Educação. Até porque ele nem é de verdade, né? Ele é só um espantalho que tá ali. Mas, ó, diante da Dani Andrade, diante da crise, como vocês avaliam a importância das pessoas envolvidas com ciência? Essa aqui é para vocês, porque para mim já está respondida. Como vocês avaliam a importância das pessoas envolvidas na ciência se envolverem também nas questões políticas? Vocês acreditam que isso é importante? A Dani Andrade, sim ou não? Quero ouvir de vocês. Eu acho que é fundamental, né? Eu acho que, na verdade, a neutralidade da ciência é uma coisa que não existe, né? A gente busca uma impessoalidade, a gente busca uma objetividade sempre na ciência, mas a própria definição dos temas, né, que você vai abordar é política. Então, é claro, viu, Dani? Eu concordo aí com a tua pergunta. Acho que é muito importante os cientistas. Não sei, Will, o que você acha? É difícil essa pergunta, mas eu vou responder do meu jeitão, tá bom? É o seguinte. Eu acho que eu já falei isso para o Vitor algumas vezes, que a gente conversa bastante. Eu considero o Vitor uma pessoa muito, muito íntegra e uma pessoa que é como se fosse um mentor para mim, né? Quando eu tenho alguma crise existencial sobre ciência e intelectualidade, eu converso bastante com ele. E diante disso, existe uma coisa que eu admiro muito em uma das classes das humanas, que é o mundo artístico. Porque eles são bons de se comunicar, eles são bons comunicadores, né? Os jornalistas das humanas, né? Eles se comunicam. Então, assim, bastou alguém falar mais grosso com alguém da imprensa, a imprensa toda se une, se mobiliza e acabou ali o problema, ninguém quer mexer com a imprensa, porque é uma loucura, né? Bastou falar que vai acabar com o Ministério da Cultura, todos os artistas se manifestam e falam, olha, a gente não vai nem chamar o Roberto Carlos. E aí ninguém mexe com a cultura. Agora, os cientistas, eles são tão comprometidos com seus laboratórios, suas pesquisas diárias, e eles são tão introspectivos por muitas vezes, que eles não conseguem gritar. Então é importante que eles tenham voz. É importante que eles consigam se comunicar. É importante que eles falem para a sociedade, que eles têm relevância, e que a ciência, sim, ela é importante, a ciência vai salvar vidas. A ciência é parte de uma cultura intrínseca de um povo, e um povo sem ciência é um povo que é enganado, é um povo que é doente, é um povo que é passado para trás, e que é um povo que acredita que a Terra é plana, que a vacina faz mal, entendeu? É um povo que é banalizado porque não consegue se defender intelectualmente. A gente não pode de maneira nenhuma deixar para trás algum tipo de conhecimento científico, porque ele pode fazer toda a diferença na vida de um povo. Assim, se eu pudesse resumir em poucas palavras, é o seguinte: sim, os cientistas têm que se envolver, mas primeiro eles têm que aprender a falar com o povo. Acho que é um problema mundial. Hoje eu estava ouvindo a Duília falando, ela falou que nos Estados Unidos tem muita cultura científica.
Só que eles se comunicam, a cultura científica é difundida lá, mas eles também têm dificuldade de se comunicar, né? Porque Oi. Não, desculpa. Eu ia só comentar uma coisa, quer dizer, nessa hora que você falou da arte, né, e da ciência também, você é um artista. Inclusive, viu, pessoal? O Rafael Procópio, viu, Vitor? O Rafael Procópio fez uma pergunta aí, ó, já casa com a pergunta do Rafael Procópio. Você leu a pergunta? Não, eu li, foi por isso mesmo que eu quis falar, porque ele falou de arte, o Will falou de arte, né? Eu vi a pergunta do Rafael e já queria perguntar para o Will isso, quer dizer, para a gente também dar uma resposta para o Rafael, eu vou falar uma coisa aqui rapidamente. Eu acho que, assim, a realidade está na arte, né? A ciência é uma representação da realidade. Nossa, é complexo. Depois eu vou comentar isso um pouco mais profundamente, mas é porque a arte, você tem a realidade sensorial, né? Tá certo? Agora, queria que você falasse, você é um artista cientista, né? Não sou, estou longe de ser um artista. Eu acho que assim, o máximo que eu posso estar da arte é ser um admirador e ter uma sensibilidade para poder ver as coisas. Mas assim, o artista, eu posso talvez me considerar um comunicador da ciência, né? Acho que se fosse para me classificar como um comunicador. Por que o cara aparece na televisão e ele é artista? Não tem nada a ver. Eu sempre digo que aparecer na televisão é o trabalho menos importante de tudo que eu posso fazer, mas ele é o mais relevante para que eu chegue a mais pessoas. Então você imagina, se a televisão me dá a oportunidade de eu falar para o povo que a ciência é importante, no horário nobre de domingo, competindo com mulheres seminuas ou com algum tipo de com qualquer tipo de outra alienação, eu vou estar lá, cara. Mesmo não podendo falar do jeito que eu quero, às vezes, por muitas vezes eu fui lá fazer uma piada, mas eu mostrei a ciência, eu estava lá ocupando espaço com a educação, né? E agora no debate de hoje eu estou podendo falar como eu gosto, né? Então eu tenho conceito, eu tenho conteúdo para falar o que eu preciso. Né? Eu não sou simplesmente a pessoa que vai lá, faz uma experiência e uma piada e tem que conviver lá, às vezes, com situações na televisão que eu nem queria estar ali fazendo. Mas eu sei a importância de estar ali para representar alguma coisa, porque por todo o Brasil que eu ando, se você soubesse a quantidade de vezes que eu ouvi as pessoas me dizendo que eu fui fazer carreira científica por causa de você, por causa do Ciência em Show, isso não tem preço. Entendeu? A gente tem ídolos na música, a gente tem ídolos no futebol, a gente tem ídolos nas artes. E quais são os ídolos da educação? Né? Quantos cientistas a gente quer formar? Se a gente não tem os professores que são tão guerreiros nas salas de aula, inspirando as pessoas nas feiras, inspirando os seus estudantes a participarem de Olimpíadas, né? Se não fossem os professores, quantos cientistas existiriam? São os heróis da ciência, os professores. Aliás, se eu pudesse pedir para os médicos, Pedro, você que representa a classe, que já está tão pedido, né? Tão pedidos aí, tão pedidos. Por favor, vamos fazer um movimento dos médicos aplaudindo o esforço dos professores para a sala de aula. Sim. Porque da mesma forma que vocês estão se redobrando, os professores todos tiveram que se reinventar, porque eles tiveram que, da noite para o dia, pegar todo o conhecimento deles, se alfabetizarem digitalmente, porque muitos não eram alfabetizados, para manter a educação acontecendo. Porque a gente não tem uma ordenação ministerial, uma coesão de ideologia pragmática mesmo. Fala, olha, você segue nessa linha, porque essa linha vai ajudar você a fazer isso, isso, isso. Não tem uma ordenação. Então eu tenho conversado com diversos colegas professores que dizem, olha, eu estou usando software tal, o outro está usando software tal, a escola tal está adotando tal coisa. Tem outros que estão dizendo, eu queria muito dar aula para meus alunos, mas meus alunos não têm acesso à internet. Como é que eu faço? E depois vai acontecer o Enem. O Enem não é para todos os brasileiros? Não é igual? Como que eu vou ter um Enem para pessoas que têm internet e para outras que não têm acesso à internet? Eu não sei. A gente está vivendo um tempo difícil, mas assim, tem um monte de coisa nessa história. Se você partir do princípio de que no governo federal o pessoal ainda não entendeu até hoje que está morrendo gente adoidado, que está tudo em colapso, que o país está
né? Essa aqui é a questão que eu acho que a gente está tendo que enfrentar, e o motivo da gente ter que fazer uma marcha em defesa da ciência hoje, né? É a gente ter que defender o bom senso, porque também a ciência é um pouco disso, né? É você Sem falar, dúvida. vamos lá, né? Nós estamos aqui usando o computador, que foi um negócio que é produto de milhões de horas, de anos de trabalho, cada pedaço disso aqui que nós estamos usando e que a gente está usando para conversar, se você for olhar e traçar para trás a história que permitiu produzir cada uma dessas coisas que nós estamos usando aqui, são muitas horas de ciência, de pesquisa, de aprimoramento dos processos industriais, tudo junto para poder produzir isso aqui. Hã? E tem uma coisa engraçada, cara, que é o seguinte: você pega um celular que nem esse aqui que está na minha mão, cara, assim, ele só funciona por quê? Porque tem alguém que estudou mecânica quântica, né? Sim. O GPS funciona porque alguém fez uma correção relativística, tá certo? Aí tem um monte de elerodinâmica, né? E áreas bem sofisticadas, né? Depois tem um monte de ciências sociais também, tá? Quer dizer, hoje a ciência da fronteira são o que está realmente fazendo a diferença hoje em termos de saber para onde que vão essas tecnologias são cientistas sociais, né? E aí o cara pega esse negócio aqui e usa o WhatsApp para dizer que a Terra é plana, você entendeu? Os caras... É impressionante, entendeu? Obscurantismo, Cris. Obscurantismo. A ciência que tem nesse negócio são 400 anos, pelo menos, né? Eu brincava uma coisa, o curso da física é tão difícil, do Cídio é físico, né? É físico. Do Cídio é físico. Não, não sei dos bons ainda, dos bons. É o que eu vou falar agora, mas assim, o curso de física é difícil porque em 4 anos você tem que aprender 500 anos de física. Né? E a medicina não é diferente, né, Pedro? Sim. Então, na verdade, isso me surpreende, porque a gente errou em alguma coisa muito grave. E quando vem uma criança e fala assim para mim, tio, a Terra é plana ou é redonda? Pô, eu acho maravilhoso, porque é isso que a gente espera das crianças, né? Mas quando vem um adulto, né, barbado, e vem com esse papo, você fala assim, a gente errou muito grave na educação. Mas eu acho o seguinte, viu, gente? Não fomos só nós nesse aspecto aí, tá? Vamos lá, que isso aí não é um processo brasileiro. Esse é um negócio que, por algum motivo, rodou no mundo inteiro, igual o coronavírus, de alguns anos para cá, né? Essa história eu acho até que os cientistas sociais têm que pesquisar isso aí e ajudar a gente a explicar essa situação que a gente vive hoje, porque essa coisa do terraplanismo, essa coisa da negação da ciência, isso foi ganhando corpo, né? Isso foi ganhando força nos Estados Unidos, na Europa. O movimento anti-vacina, por exemplo, né? Uma coisa louca, o movimento anti-vacina tem protesto, tem ato público contra a obrigatoriedade de vacinação e tal. Quer dizer, é um fenômeno cultural, social, que, inclusive, eu acho que tem tudo a ver com isso aqui mesmo, com a facilidade que a gente tem para propagar a informação, né, a maneira como os antigos proprietários do saber, que eram os cientistas, os sacerdotes e tudo mais, passaram a estar em pé de igualdade com todo mundo, cara. Agora, eu recebo um monte de zap de tratamentos para o Covid, de mensagens e tal, e alguns desses apps, você vê que é uma pessoa que não tem nem sequer uma formação médica, uma pessoa que está falando ali do tratamento que é com base no que ele testou em casa e tudo mais, né? E, na verdade, você tem que responder quando a pessoa te pergunta se aquilo ali funciona, do mesmo jeito do que quando você vê um artigo científico e tem que falar, olha, veja bem, não é... Embora estejam parelhos aqui, aparentemente, você manda um artigo, o cara fala, não, mas e esse áudio aqui? E esse áudio? Né? Então, quer dizer, tem um negócio louco acontecendo, que é o fato de que, de repente, essas mídias aí deixaram todo mundo muito mais horizontal na relação, e todo mundo emite opinião, emite informação e tudo mais, e o problema é que eu acho que isso está gerando, ao mesmo tempo, uma série de valores e produzindo, inclusive, decisões em agentes públicos e tudo mais, que não tem nenhum embasamento na ciência, que aí é uma tragédia, né? Porque esses anos todos, esses 500 anos de uma ciência, 400 anos de outra, 300 anos de outra, vão sendo todos as oportunidades para a gente colocar isso na prática do ponto de vista da política pública, vai tudo sendo desperdiçado, sendo abandonado, né? Vocês imaginam quanto que a gente poderia estar sofrendo menos? E, afinal de contas, o objetivo, na minha opinião, né, da ciência, inclusive da arte também, né,
que o Procopio perguntou, da arte, da ciência, são formas da gente se libertar, né? Da gente poder fruir a vida de forma mais plena, da gente entender melhor o que nós estamos fazendo no mundo, da gente poder, né, ter mais prazer em estar no mundo, em estar vivo e tudo mais, né? E eu acho que nesse sentido, arte e ciência são vocações parecidas com caminhos diferentes, muitas vezes, né? Mas o Will, tem um comentário muito legal da Natânia, falando do seu livro, tá? Não sei se você viu aqui. Não. Falando, um comentário muito bacana, né? Dá uma olhada aí. Inclusive agradecendo pelos experimentos do livro. Acho que vale a pena até comentar um pouquinho sobre essa com a ideia. filha, né? Foi com a filha, né? Com a filha. Eu vou tirando questões políticas, vendo o atual cenário do país. Vocês acham que está no país necessário? São tão atuais os pensamentos de grandes filósofos que já estão... É esse que você está falando? Não, Aqui, é mais para baixo. Filosofia e psicologia foram matérias que estudei na faculdade. Aliás, pensamentos de grandes filósofos são tão atuais como outrora. Aliás, gostaria de agradecer porque tenho feito experimentos vários do livro Ciência em Show com minha filha, que o presenteou minha avó. Que legal, cara. Que legal, nem sabia. Que bom, fico feliz. Foi um livro que a gente fez E ela faz uma pergunta bem específica, Pedro, acho que você poderia comentar, que é a questão do lockdown, né? Sem envolver questões políticas, se vocês acham que o lockdown deveria ser decretado no país. Beleza. A Natânia, eu não vi a pergunta aqui, mas só falar dessa coisa do lockdown, pessoal, é o seguinte, aí é interessante, né, porque, de novo, essa coisa da comunicação científica é tão desafiadora, né, e eu acho que as produções de comunicação científica sobre o Covid, duas das mais úteis que a gente viu, foram produzidas por um sujeito que, se não me engano, é físico e mora na Suíça, né, o Léo é o nome dele, aquele vídeo da Vitória Régia. Eu vi. Nossa, esse é demais. Esse vídeo é maravilhoso. Quem não viu, demais, depois a gente bota o link aí para a turma acessar, ele é maravilhoso. É demais né? esse vídeo. E aquele vídeo é um pré-requisito para poder entender o que eu vou falar aqui, na verdade, sobre o lockdown. Porque, na verdade, o que acontece, né? O Covid ele tem uma capacidade de se replicar, de crescer exponencialmente, né? Então, quanto mais tardio o início das medidas de isolamento social, portanto, quanto mais disseminado o vírus já se tornou na comunidade, maior vai ter que ser o percentual de isolamento social que você vai ter que produzir para você poder alterar a tendência do vírus de continuar se reproduzindo, se difundindo, se disseminando, né, na comunidade. Então, a pergunta do lockdown, na verdade, ela tem que ser respondida assim. Cada contexto geográfico, cada região, principalmente, tem uma situação diferente no Covid. Dá para dizer com tranquilidade que as ações de quarentena e isolamento social foram decretadas tardiamente, tanto no município de São Paulo, quanto no do Rio de Janeiro, quanto em Recife, quanto em Manaus, quanto em São Luís, quanto em Fortaleza, quanto em Belém do Pará. E, para além disso, dá para dizer que em vários desses lugares, provavelmente o percentual das pessoas que efetivamente estiveram isoladas socialmente, interrompendo assim a circulação do vírus, teve abaixo do que era ideal para aquele contexto ali, mesmo, né, que ainda não tivesse um processo tão amplo de disseminação. Então, o que vai definir a indicação de uma medida que acentue o isolamento social, que é o lockdown. Lockdown nada mais é do que você pegar o isolamento que nós estamos fazendo agora e tornar ele mais rigoroso, mais severo, né, com mais prejuízo para as atividades do cotidiano. Então, o que vai definir isso é o contexto de cada lugar. Eu acho que provavelmente São Paulo vai ter que passar por uma situação de lockdown para poder cortar a transmissão, a disseminação do vírus. Aparentemente, São Paulo perdeu o controle, a região metropolitana. Né? Nós estamos tendo muitos casos, nós estamos tendo muitos casos novos, os casos não têm caído. A gente conseguiu lentificar a curva, o crescimento, né? A gente conseguiu lentificar o crescimento do número de casos, mas a gente não conseguiu mudar o vetor continua sendo para cima, né? Então, em São Paulo, provavelmente vai ter que ter alguma coisa assim, né? Em São Luís, onde a capacidade de atendimento do sistema de saúde é muito pequena, por exemplo, ali o critério para o lockdown é ainda mais baixo, o patamar que a partir do qual você tem que instituir lockdown, porque qualquer volume mais
significativo de pacientes que chegue ao mesmo tempo no sistema, já estoura o sistema. Então, as determinantes sobre o lockdown, por exemplo, não tem nenhuma perspectiva de lockdown nacional no Brasil. Isso não tem nenhum sentido, nenhum cabimento e não faz nenhum. Não seria bom, seria ruim, né? Porque a gente, inclusive, usaria um remédio que é muito amargo, às vezes, para uma doença que não é tão difícil assim, a depender do lugar. Se a gente tiver, por exemplo, cidades pequenas do Brasil, agora o Covid está chegando nessas cidades. Isso é um problema, inclusive, porque as cidades pequenas não têm estrutura de saúde para atender nem sequer os casos mais moderados. Mas o fato é, se a gente faz lockdown, incluindo essas cidades pequenas hoje, provavelmente você vai causar um prejuízo gigantesco com muito pouco benefício, porque muito rapidamente o vírus vai ser reintroduzido ali depois que o lockdown tiver sido suspenso, tem um monte de fatores. Então, o que determina mesmo essa parada do lockdown é a somatória do contexto epidemiológico de cada região com a capacidade de assistência que cada estrutura regional vai ter. Né? E aí eu acho que é isso, nós vamos ter lugares do Brasil que vão passar por lockdown e provavelmente nós vamos ter alguns outros que não vão passar. Tá? Eu acho que... Aliás, Pedro, assim, se eu puder isso aí já é uma opinião, tá? Não conhecimento. Manda ver. Mas ontem eu estava assistindo o Saldiva no Jornal da Cultura, que é uma pessoa que eu admiro, os posicionamentos dele. E ele disse uma coisa que é importante a gente refletir. A questão do lockdown é um termo para isolamento, né? Isolamento radical, assim, para a pessoa ficar mesmo e só poder sair com autorização e tal, é um pretexto um pouco perigoso para questões de cunho autoritário. Então, eu não tenho uma opinião formada de verdade com relação à questão do lockdown. Eu acho que a gente precisa insistir mais nas campanhas ou tentar alguma outra maneira de fazer com que a população realmente se conscientize, porque quando você põe o povo em casa e as forças armadas, seja policial, seja realmente o exército na rua, você começa a ter um certo problema, entendeu? De controle, entendeu? O lockdown não deve necessariamente ser sinônimo de exército. Mas ele pode acontecer, entendeu? Pode ser, eu concordo. Historicamente, bom, você é melhor do que eu para dizer, né? Mas assim, muitos casos de lockdown foram utilizados como desculpas de autoritarismo, né? Então, sim, e eu acho que no Brasil nós não podemos brincar com essa perspectiva, porque nós sabemos que nós temos, né, agentes que têm muito conforto, muita vocação, que estão muito confortáveis com essa perspectiva autoritária. De qualquer maneira, infelizmente, eu gostaria que as pessoas tivessem consciência e que o lockdown fosse igual na Alemanha, por exemplo, que as pessoas tivessem culturalmente a intenção de ficar em casa para que elas não se contaminassem. Na Nova Zelândia, por exemplo, rolou um lockdown para valer, né, no país, que é uma ilha totalmente diferente daqui, então você produzir isso na Nova Zelândia tem a capacidade não de achatar a curva, mas de eliminar a transmissão do vírus depois de um período, e é isso que eles estão vislumbrando ali na Nova Zelândia, né? E lá não rolou necessariamente essa coisa de exército, né? Aí tem essa discussão, né? Por exemplo, se você faz isso de uma forma muito bem organizada, com redes locais de saúde estruturadas e com os agentes estaduais operando esse processo, ao invés de ser um ente federal, né? Sem operar essa coisa do poder coercitivo, mas de arma e tudo mais, pode ser necessário para aumentar o percentual das pessoas que estão isoladas, né? E dessa forma evitar uma mortandade enlouquecida, que é o perigo que nós temos, né? De ter, caso a gente não consiga segurar, especialmente agora, que tem a perspectiva da mudança climática, produzir aglomerações maiores entre as pessoas, mesmo nos ambientes de trabalho, porque fica mais frio, facilita um pouco a circulação do vírus. Então tem um monte de coisa somada nessa história que deixa a gente bem preocupado, né? Mas eu acho que essa ponderação do Will é muito importante, né? Lockdown, quando tem gente que quer mais fazer o lockdown da democracia mesmo, deixa a gente bem ansioso, né? Bem preocupado. Cara, isso assusta. Não sei se a gente está chegando no final, não, Will, mas tem algumas perguntas aqui também que a gente podia dar uma olhada, né? Vai lá, Vitão, manda ver. Olha só, Ana Carolina Andrade, né? Falando
o risco, né, das pessoas que acham que tem um tratamento e a cada momento que sai um tratamento, não, agora eu posso, entendi assim, né, na Carolina, que a cada momento que sai um tratamento, não, agora eu posso sair de casa, né, pô, agora tem um tratamento, agora vai ter a cura, né? E a gente sabe que não é assim, né. O Diogo falando que o terraplanismo contemporâneo não tem a ver com o formato da Terra, mas é um projeto dos setores obscurantistas para colocar uma situação horizontal de imbecilidade e empirismo, né. O Dulcídio, falando do autor do vídeo que foi comentado, que é o Maurício Fel, tá, Dulcídio? Se não me engano, Maurício Fel. E esse segundo vídeo dele também é muito bom. Outro vídeo muito bacana do Greg News, o que chama Subnotificação, sempre com informações bem técnicas, e dá para dar boas risadas também. Um vídeo muito legal é do Átila, né? Tá todo mundo acompanhando o Átila Yamarino. Fantástico, cara, né, Pedro? Tem um vídeo meu também no meu canal em que eu uso Scratch, que é uma linguagem de programação para crianças, para mostrar a evolução da pandemia. Se alguém tiver curiosidade e quiser fazer o vídeo, fazer a simulação usando Scratch com o seu filho, é bem facinho de fazer, tá? Tem um colega que está assistindo também, que é o... tá a Elaine aqui assistindo também, o Aldo... também o Aldo está fazendo simulação do SIR, né, o SIR, que é uma modelagem de pandemia muito bacana. Ele terminou a pós-graduação dele nisso. Tem muita coisa interessante aqui, gente, nos comentários, tá? Eu estou bem feliz. Aliás, eu estou bem feliz até com a audiência. Olha, já é avançada as horas, a gente sempre teve com uma quantidade razoável de pessoas. A concorrência com as lives sertanejas aí é bem cruel. Né? Eu posso começar a cantar, cara. É R$1. Não, por favor. Aí agora por favor. Eu queria que a gente revele para o Brasil um grande talento aí, cara. Não, por favor, deixa para lá. Eu queria aproveitar também, já que tá todo mundo falando um pouquinho, né, do trabalho alheio, eu vou falar dos meus trabalhos alheios. Posso? Vocês deixam aí? Não tem problema? Manda ver, vamos lá. E aí depois a gente já vai mais ou menos caminhando para fechar, que a gente já está aqui fazendo. Verdade. Bom, vamos lá. Vamos lá. Primeiro, agradecer a oportunidade do Pedro, que teve a iniciativa, né, de fazer essa conversa tão importante. Eu acho que é uma forma da gente externar, talvez, as nossas angústias, né, e fazer um pouquinho do nosso intelectual, ajudar as pessoas a refletirem um pouco também, né, porque senão a gente explode. Acho que é meio que por aí, tá? Colocar um pouco do nosso sentimento e devolver o nosso conhecimento para que todos consigam tirar suas conclusões e, de repente, aproveitar a conversa. Segundo, eu queria falar dos pontos bons da Covid. Será que tem? É polêmico falar assim, né? Mas eu vou falar, mesmo assim. Arriscado a tomar um lockdown de alguém aí. Mas tudo bem. O ponto bom é que a gente voltou para casa, né? Eu acho que a gente redescobriu os metros quadrados que a nossa casa tinha, que a gente pôde ficar mais próximo dos nossos entes queridos, mais próximos, né? Não é nosso pai, nossa mãe, mas a nossa companheira, né? Que muitas vezes na vida da corrida a gente não consegue ter aquele papo mais próximo, que é ir para o trabalho, voltar correndo, trânsito, não sei o quê. Então, isso eu estou é o lado bom de estar em casa. Eu descobri que eu tinha uma habilidade para mexer com carro antigo, então eu desci lá para fazer habilidades manuais que a gente, por muito tempo, não consegue fazer, né? E eu descobri que quando a gente fica com ócio, entre aspas... Você tá DKV ainda, Will? Tô mexendo com a minha DKV ainda. Quando a gente fica com ócio, a gente tem tempo para pensar em coisas que às vezes são relevantes e valem a pena. E disso surgiu o movimento Nós Somos a Ciência, né? O movimento Nós Somos a Ciência surgiu de uma indignação de ver pessoas com as mais diversas incapacidades de falar da ciência, falando de ciência, né? Pessoas que deveriam estar preocupadas com o povo, falando de ciência ou deixando a ciência de lado e não explicando que tinha que se lavar a mão. Entendeu? Não se explicando que deixar a roupa para fora de casa é salvar vidas.
não se explicando uma série de outras coisas que eram tão triviais, mas que elas estavam abandonando para discutir se quem ia ser o ministro que ia ficar ou sair. Então, é um mínimo, é um mínimo. E isso me indignou. E aí eu me uni com pessoas que tinham um prol comum, né, que tinham um pensamento comum, e resolvi fazer o Nós Somos a Ciência. Né? Eu sou fundador do Ciência em Show, trabalho com divulgação científica, daí que conheci o Vitor e tal, e falar de ciência de maneira hard, né, que é o que a gente está fazendo agora, falando, discutindo coisas duras, né, trazendo algumas informações, não era muito a minha praia, né? Sempre fui muito brincalhão, mostrei uma coisa ou outra, fiz uma experiência, as pessoas fazem experimentos até hoje por causa dos vídeos que a gente tem por aí. Mas descobrir que a gente tem uma coisa forte para dizer e uma palavra motivadora em tempos tão difíceis também foi uma coisa boa que a Covid trouxe, pelo menos para mim. Mas, assim, de maneira geral, a gente passa a dar importância para coisas que a gente geralmente não percebe que a vida nos traz. Né? Então, é isso. Nós Somos a Ciência, é uma iniciativa, então, que vai continuar. Nós temos daqui uns dias, já vou ter que contar em primeira mão, um vídeo das humanidades, aguardem, né? Então, psicólogos, pessoal do direito, pessoal das ciências sociais, filósofos, historiadores, geógrafos, a gente tem uma lista muito ampla, né? Que já está saindo do forno, semana que vem provavelmente a gente vai colocar para valer aí. E é isso, tá? Então eu queria agradecer. Então siga-nos nas redes sociais, no Twitter, NSC Ciência, né? Nós somos a ciência, as siglas, arroba, nós somos a ciência no Instagram. E siga, qual que é o seu Instagram, Vitor? Cara, eu tive que fazer essa live. Eu não uso o Facebook nem o Instagram, mas eu tenho um canal no YouTube, é VP Mamana, né? E aí um monte de vídeos de ciência lá também, e quem tiver curiosidade está à disposição. Eu queria agradecer aí a oportunidade de estar com vocês. Acho que a gente está indo para o encerramento, né, Will? Acho que sim. E dizer o seguinte, eu adorei essa live, adorei estar com vocês, e foi muito bacana mesmo essa experiência. Aprendi muito com o Pedro. Pedro, você é um porto seguro para a gente sempre, né? Passando informações sempre precisas e sempre com tranquilidade, né? Então, Will, um inspirador aí para mim, essa minha fase da carreira de divulgação científica, tá? Então, muito obrigado a todos. Pô, e eu quero já também, assim, dizer que eu fiquei muito feliz de ter feito essa live aqui hoje, né? Assim, da gente ter marcado uma posição aqui nesse dia da marcha em defesa da ciência. Eu não queria que esse dia passasse, né, sem que a gente pudesse fazer uma manifestação conjunta aqui, né? Acho que isso nunca foi tão importante feito agora. Falar da minha alegria, assim, de ter podido fazer essa conversa com o Will, que é uma figura aí que tem uma história muito bacana de inspirar muita gente, né? Acho que várias coisas que você falou me tocaram muito, assim, né? Essa coisa de, pô, quem que são os ídolos científicos que a gente tem no Brasil, né? Como é que se inspira gerações para que as pessoas desejem, não necessariamente, porque não tem nenhum demérito se desejar ser jogador de futebol ou ser cantor, é ótimo, é fantástico também, mas como também desejem ser, eu quero ser um cientista igual aquele lá, né? Eu quero ser um cientista igual aquele cara ali que mudou, e acreditar que é possível, né? Que é possível, que você vai conseguir caminhar numa trajetória que você escolhe, às vezes muito precocemente na vida, e que você não vai simplesmente se frustrar e não realizar aquilo que é o seu sonho, que é o seu projeto para existência e tudo mais. Então, muito legal ter tido essa conversa aqui nesse momento, né? E muito bom falar com o Vitor sempre, né? Vitor é o nosso guru aqui em vários momentos, em várias situações aqui. Acho que o Will falou isso aí para nós aqui também, né? Um cara que conseguiu está sempre de uma forma incrivelmente generosa, articulando imensos setores ao mesmo tempo e produzindo, né, encontros muito potentes. Né? Se a gente falar do que o Vitor, o que o Vitor transformou, um pedido eu uma vez pedi ao Vitor para a comunidade do vizinha ao CTI, pediu para poder usar o campo de futebol do CTI para poder praticar esporte lá e tudo mais. O Vitor foi
ver com a Advocacia Geral da União se podia, e me retornou super constrangido que não. Então, mas eu vou dar um jeito de transformar esse negativo em algo positivo. O cara transformou isso num projeto de educação em tecnologia da informação que já passou por milhares de jovens do Brasil já passaram pelo projeto. Quando eu penso, né, o cara que transforma não era nem um limão, era uma cerolinha, o cara transformou numa fábrica de suco, cara, é impressionante, não foi um limão na limonada, né? Então, assim, isso é só um exemplo de quanto que esse cara é espetacular e de quanto que a gente tem, né, que fortalecer mesmo figuras feitas pelo Vitor e outras. Né? Então, quero agradecer muito demais vocês por terem participado aí. Agradecer o do vídeo aqui, que já me desejou uma boa hora para minha filha que vem aí. Acabei de ver aqui. E todo mundo que acompanhou a live aqui com a gente. Foi muito legal ter conversado sobre isso com vocês, tá bom? Quero desejar uma boa noite aí para todo mundo. Um grande abraço e a gente seguir defendendo a vida, defendendo a ciência e defendendo as coisas que a gente acredita. Valeu, pessoal. Valeu. Até. Até.